Amém, abençoados. Graça e paz. Glória a Deus. Mais uma manhã maravilhosa. Um dia predestinado em amor pelo Santo, pelo Senhor e Salvador. Aos irmãos aqui na gravação, sejam todos bem-vindos. Aos amados lá no YouTube, nosso ministério é o Ministério Graça e Verdade lá no YouTube, tá bom? Procure também por Elcio de Jesus, fica até mais fácil também encontrar o nosso canal lá no YouTube. Aqueles que estão nos assistindo a primeira vez, nós somos uma igreja, né, em graça, né? Nós somos um povo, né, uma congregação em graça, melhor dizendo. Igreja são pessoas. Nos reunimos aqui em Lauro de Freitas, no bairro de Itinga, tá bom? Então você aí que mora aqui em Salvador, Lauro de Freitas, Portão, ou nas cidades circunvizinhas, venha nos visitar, venha participar conosco de uma reunião, uma comunhão com os santos, às quartas-feiras, às 19h30 e aos domingos, 9 da manhã, tá bom? Sendo assim, vamos para a palavra do Pai neste dia. Olha lá o tema: Tribunal Pactual. Então, sejam bem-vindos nesta manhã a esta audiência. Amém? Vamos examinar coisas espirituais com as espirituais. Tribunal Pactual. O réu declarado culpado, quem é? O réu declarado culpado, Adão. O promotor de justiça, Moisés. O advogado de defesa é Jesus de Nazaré, tá bom? Jesus de Nazaré, Jesus Nazareno, Jesus segundo a carne. A leitura processual vai ser de Paulo. Então vamos caminhar nesta manhã, porque por certo o Espírito irá trazer uma edificação plena aos nossos corações. Olha aí, Gênesis capítulo 3, versículo 17. E Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher e comestes da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de... Quando comerás dela, da terra, todos os dias da tua vida. Maravilhoso Deus, Pai eterno, aqui está a tua palavra, Senhor, e aqui está o teu povo, Senhor. Que o teu Espírito nesta manhã esteja descortinando, tirando todo e qualquer vestígio do véu, para que possamos enxergar, Pai, perfeitamente, para que sejamos de fato livres, como diz a tua palavra, que somos no Senhor. Queremos ouvir a direção e a voz do teu Espírito, sabedor de que um planta e outro rega, mas só o Senhor, Pai, é que dá o crescimento. Então nos dê o crescimento neste dia. E Adão disse. Então Deus disse a Adão. Foi a sentença que veio sobre a desobediência de Adão. Então Deus disse a Adão: porquanto destes ouvido a voz da tua mulher e comestes da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Então a terra, amados, o cosmo, a criação, se tornou maldita. Não foi por causa de uma rebelião de um suposto diabo no céu. Não. O princípio foi no céu, teve uma rebelião, e a antiga serpente, o diabo, e é por causa disso que a humanidade está nessa desgraça, e é... Não. Maldita é a terra por causa de você, Adão. Foi isso que Deus disse, e ponto. Não tem quate-quate, irmão. Não venham colocar coisa onde Deus não colocou. Maldita é a terra por causa de Adão. E ainda que ele dissesse: mas que comeu e me induziu foi Eva. Não quero saber.
a responsabilidade eu joguei sobre você, e eu quero de você. Maldita é a terra por causa de ti. Então este réu, ele foi declarado culpado. Adão foi o culpado. Mas Adão foi o culpado. Deus criou com um propósito, estabeleceu ele no Éden com um propósito, e ele caiu, e por causa dele a terra se tornou maldita. Amém? 1 Coríntios, olha lá, olha o culpado aí, olha o réu. 1 Coríntios 15, 22. Porque assim como todos morrem em quem? Irmão, você nunca leu João 10,10 não? Aí começa a distorcer. Porque está escrito em João 10,10 que o diabo, não, está escrito em João 10,10 que é o ladrão, não tem nada a ver com o diabo. Está escrito que tem que distorcer, né, para dar. Porque está escrito em João 10,10 que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas os olhos foram iluminados deste povo. Não foi o diabo de João 10,10, foi o falso pastor, foi o mercenário, foi aquele que estava vendendo, mercadejando, foi aquele que tinha entrado pela janela, não entrou pela porta. Porque assim como todos morrem, Adão foi o culpado, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, amados, as Escrituras, ela vai mostrar que o causador do mal foi Adão, foi ele. Olha lá, Romanos, capítulo 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e aqui é a leitura processual que o apóstolo Paulo está fazendo. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, o quê? Entrou a morte. Então, por um homem entrou o pecado no mundo. A porta do pecado ter entrado no mundo não foi por um ser espiritual, não foi por uma rebelião no céu, com um texto fora do contexto e mal interpretado de Apocalipse 12, 7. O pecado entrou no mundo por causa de Adão, e pelo pecado entrou também a morte. Que morte? Morte biológica? Não, a morte espiritual. E o que seria a morte espiritual se espírito não morre? Morte espiritual é a separação de Deus, é a ausência de Deus, é a impossibilidade de um filho, de um espírito eleito se relacionar com o Pai. Então o espírito estava adormecido, estava morto, separado de Deus por causa do pecado de Adão, que causou todo esse mal. Então por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte espiritual, a separação do homem com Deus. Assim também a morte passou a todos os, por isso que todos pecaram. O pecado de Adão foi um pecado hereditário, alcançou toda a humanidade. Não foi o pecado de o hebreu ou o judeu ter tomado um vinho a mais como Noé. Mas Noé tomou e ficou despido. Não foi aquele pecado que separou Noé de Deus. Não foi aquele pecado da carne que alguém tinha cometido que tinha separado o homem de Deus. Mas foi o pecado de origem, de consequência espiritual, de obediência direto ao Pai, de obediência direto ao Senhor, ou uma desobediência, melhor dizendo. Então o pecado entrou no mundo por um homem, pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, ou seja, essa morte agora, ela foi imputada a todos os homens.
Mesmo os homens não tendo cometido pecado, porque o pecado original foi de Adão, mas os homens receberam o fragmento do pecado de Adão. Os homens receberam a culpa do pecado de Adão. Bem verdade, por um tempo, esse pecado não tinha sido imputado. Por quê? Porque não havia uma lei para imputar. E aí nós vamos caminhando e aprendendo. Olha lá. Romanos 5,14. No entanto, olha aí, ó. No entanto, a morte reinou desde Adão até quem? Olha o promotor de justiça aqui. Então o pecado foi por Adão. O pecado entrou por meio de Adão. E a morte reinou desde Adão até Moisés. Moisés nasceu. Moisés foi para o Egito ainda criança. Moisés foi criado como filho da filha de Faraó. Moisés foi criado como neto de Faraó. Moisés aprendeu artes marciais. Moisés aprendeu cultura egípcia. Moisés aprendeu a ser um soldado. Moisés foi crescendo, foi fortalecendo-se, e Deus deixando ele lá, como diz o sistema, no azeite, até que ele completou 40 anos. Quando ele completa 40 anos, Deus diz: vem cá, você vai ser o promotor de justiça. Entrou um pecado no mundo por Adão, e agora você vai ser o promotor de justiça. Você vai receber a lei. A lei vai punir o pecador, ou aqueles que nasceram debaixo do pecado de Adão. Porque até então o pecado não tinha sido imputado. O pecado foi em Adão, mas até Moisés o pecado não era levado em consideração. Por quê? Porque não havia uma lei de punição. É como se você fosse passar em um local a 100 por hora, e alguém diz assim: ô rapaz, você não pode passar aqui nessa velocidade. Aí você vai dizer: por que eu não posso passar? Ah, você não pode passar porque aqui é um local que as crianças atravessam para ir para a escola. Mas tem uma faixa? Não. Tem uma sinaleira? Não. Tem uma placa? Não. Então não tem uma lei. Então ele não quebrou uma lei. Ele assumiu um risco, mas ele não quebrou uma lei. Então o pecado que se originalizou em Adão, ele veio até Moisés, porque não havia uma imputação. Olha lá. No entanto, a morte espiritual, por causa do pecado, reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham o quê? Pecado. A semelhança da transgressão de quem? Aí, irmão, Adão, irmão, o culpado foi Adão. Mas Adão disse: não, o culpado foi Eva. Mas a Bíblia diz: não, o culpado foi Adão. Mas o religioso diz: o culpado foi o diabo. Olha que confusão. Deus disse que o culpado foi quem? Mas o religioso diz que o culpado é quem? E Adão, por sua vez, diz que o culpado era Eva. E a Eva, por sua vez, diz que era a serpente. Olha que confusão, irmão. Não, irmão, culpado foi Adão. Até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. O primeiro Adão era o Adão terreno, o Adão da terra, aquele que foi tirado do pó da terra. O segundo Adão era o Adão do céu, o celestial. Então, Adão era a semelhança ou a figura daquele que havia de vir. Você acha que porque Adão pecou, aí Deus ia improvisar agora alguma coisa para consertar o erro de Adão? Não, meu irmão, já estava tudo certo. Adão era uma sombra, como a lei era uma sombra, para que hoje nós pudéssemos conhecer o que é Cristo e a imagem exata de Deus. Olha lá. Olha aí o promotor de justiça. Olha o que Jesus de Nazaré disse. João capítulo 5, 45. Não cuideis, Jesus está falando para um grupo, de judeu. Não cuideis, ou para os fariseus ainda, hein? Não cuideis que eu vos hei de acusar. A religião diz: o diabo é um acusador. Ele foi lá no deserto, Mateus capítulo 4, e começou a acusar Jesus. Jesus estava cumprindo a lei. E a lei era de quem? De Moisés. Então quem era que estava condenando Jesus?
uma lei que estava estabelecida em Jesus. A lei do pecado, a lei de condenação e morte, que quem tinha trazido era quem? O promotor de justiça, Moisés. Olha o que Jesus diz: não cuideis que vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos, quem? Moisés, em quem vós esperais. Então Jesus estava falando para os fariseus, e eles diziam assim: você está quebrando os princípios de Deus, você está querendo tirar aquilo que Moisés trouxe como mandamento. Aí Jesus disse: não cuideis que eu vos hei de acusar perante o Pai. Jesus não veio para acusar, ele veio para salvar, ele veio para justificar. Então ele disse: eu não vim para acusar vocês. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. É por isso que Paulo fala em Gálatas capítulo 3, versículo 10, que todo aquele que pratica a obra da lei está debaixo de... Porque a lei tinha um promotor, e esse promotor fazia o quê? Acusava. Moisés acusava. Por isso que Tiago diz em sua carta, no capítulo 2, no versículo 10, se você tropeçar em um só mandamento, você é transgressor de todo o restante. Ou seja, de que mandamento Tiago está falando? Da lei de Moisés, que consistia em ordenanças. Não é apenas os 10 mandamentos que Deus escreveu com o seu próprio dedo na tábua de pedra, mas os 10 mandamentos que era o beabá da lei, e as ordenanças que vinha dentro daquele contexto de pacto. Então, 613 ordenanças, se alguém cumprisse 612 e negligenciasse uma, ele era transgressor de todo o resto. Então, ou ele cumpria 100%, ou para Deus não tinha como se justificar. E por isso que a palavra de Deus diz que pelas obras da lei ninguém será justificado, porque nem o próprio Moisés, que era acusador, ele não conseguiu se justificar pelas obras da lei, porque ele não conseguia cumprir. Quem está entendendo? Então quem vos acusa, Jesus estava falando, é Moisés. Mas a religião distorce tudo, irmão. O devorador, e o diabo, e o capeta, e eu vi uma sombra sobre a tua vida, e se você não fizer, e se você não for, e se o pastor marcou a reunião ministerial, e você ligou cancelando, e o diabo te pega, espírito de desobediência, e aí vem as heresias, né, irmão? Já não basta isso ser heresia? Vem mais, e cuidado, porque o Exu Caveira, e o Preto Velho, e a Madia Padilha, e não sei o que, é tanta coisa que esse povo inventa, encontra, mas não está na palavra, não existe. Simplesmente quem vos acusa é Moisés, a lei que acusava, a lei que condenava, e Moisés era o promotor de justiça. Olha lá, 2 Coríntios 3:7. E se o ministério de quê? Então o ministério era e se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de quem? Os gentios não fazem parte, eram os filhos de Israel. De maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de... o acusador. Então os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés. Por quê? Porque o ministério era um ministério de condenação e morte. E Paulo está falando aqui que esse ministério, ele foi um ministério sim, glorioso. Nossa, quem não lembra dos feitos de Deus por intermédio de Moisés no Egito? Mas era um ministério de morte. Já aproveita aqui, temos uma mensagem lá, o mensageiro da morte lá no canal. Então era um ministério da morte, gravado
com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era o quê? Transitória, desvanecente, acabava. Era uma glória momentânea, não permanecia. A glória do ministério de Moisés, ela era desvanecente, porque era um ministério de morte. Olha lá, 2 Coríntios 3:9. Porque se o ministério olha aí, irmão, por que é que Moisés era o acusador? Porque o ministério que foi incumbido a Moisés era um ministério de condenação e de morte. Então Moisés, ele era esse promotor de justiça. Moisés foi aquele que foi usado por Deus para trazer punição. O ministério dele, o papel de Moisés, o chamado de Moisés, era acusar o povo mediante a lei que Deus havia dado. Era um ministério da morte e de condenação. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério Seja bem-vindo ao ministério da justiça, ministério de Cristo Jesus. Você está no ministério da justiça, irmão. O ministério do justo, que nos justificou, amém? Olha aí, Romanos 5,13. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Observe que o pecado não era imputado ou levado em conta desde de Adão até Moisés, porque não havia lei. Quando Deus levanta Moisés, Deus dá o quê? E Deus deu a lei, meu irmão. O espelho. O povo pecava, mas não tinha um espelho para se ver. Sabe aquela pessoa que fala da vida do outro, mas não se olha no espelho? É porque não tinha um espelho. Então o povo pecava desde Adão, a semelhança, melhor dizendo, do pecado de Adão, estava sobre o povo até Moisés, mas não era imputado o pecado. Deus levanta Moisés como promotor, e Paulo explica, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo o quê? Lei. Então, não havia uma lei para punir, então o povo pecava deliberadamente e não havia consciência até então de pecado. É por isso que nós vamos entender que quando aqueles fariseus pegam aquela mulher no ápice, no ato de prostituição, eles pegam e levam para quem? Para Jesus. Segundo a lei, eles julgaram segundo a lei. Eles disseram, olha, pegamos ela em ato de adultério. Segundo a lei de Moisés, porque Moisés é o quê? Acusador. Moisés é promotor de justiça. Então, segundo a justiça que há na lei de Moisés, que foi Deus que deu. Então, Jesus, não me venha para cá com trapaça. Então, Jesus, não me venha para cá dar um jeitinho. Se você está cumprindo a lei, se você foi enviado de Deus, você agora vai ter que dar um jeito. Tá aqui essa mulher. Segundo a lei, ela tem que ser apedrejada. Claro, eles usaram o artigo. Eles usaram a lei de condenação. A lei o ministério de condenação e morte. A palavra diz, o Senhor diz, baixa a cabeça, escreve na terra, e depois diz assim, aquele dentre vós que não estiver em pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Se a lei não tivesse sido estabelecida ainda, eles iam tacar pedra naquela mulher. Mas eles só sabiam que havia uma condenação para aquela mulher por causa e eles só tinham consciência de pecado por causa Então Jesus disse, dentre vocês, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. O pecado de consciência logo tomou a mente deles, e eles deixaram as suas pedras
e foram embora, porque eles sabiam que todos eles estavam na mesma condição daquela mulher, ainda que aquela mulher tinha sido pega em atos de adultério. Meus irmãos, meus irmãos, olha o que a religião faz. Aquele homem está bebendo, aquela mulher está vivendo uma vida em promiscuidade, vai queimar no quinto dos infernos. Eu não. Eu sou pastor, consagrado, ungido e reungido. Ah, é? Os fariseus também se colocaram como senhores, como mestres, como ungidos. E Deus disse, está igualzinha, na mesma condição dela. Ah, mas ela foi pega em ato de adultério. Ah, mas vocês têm a semelhança ainda do Adão, porque a lei diz. Porque a lei não justifica, a lei condena. Então eles deixaram porque eles sabiam que havia, neles uma conscientização de que eles eram também participantes do pecado de Adão, por causa da lei que tinha sido imputada. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Então o pecado foi imputado. As pessoas não escolheram pecar, o pecado foi imputado na vida das pessoas. Ah, não, irmão, o pecado foi imputado, eles tiveram que receber aquilo. Eles foram obrigados a participar daquele pecado de Adão. Agora uma pergunta: se eles receberam o pecado por imputação, e a palavra diz que nós recebemos a justificação de vida também por imputação, cadê o livre-arbítrio do homem? Meu irmão, dê graças a Deus por quem você é em Deus, meu irmão. Precisamos reconhecer a maravilhosa graça que Deus tem manifestado nos nossos corações, porque nunca foi pelos nossos méritos, não é por submonte, por pagar preço, por fazer isso, fazer aquilo, mas pela maravilhosa graça de Deus. Paulo disse, sou quem sou pela graça de Deus. Nos foi imputado isso. Romanos 3,19. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo de quê? Da lei, o diz para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por quê? Porque a lei condenava. Então, o que a lei diz? O que é que diz a lei? O que é que diz os livros dos profetas? O que é que diz a lei? O que é que diz os profetas? O que é que diz os livros dos profetas? O que é que diz os salmos? O que a lei diz? Aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Então, meus amados, meus queridos irmãos, talvez você que guarda o sábado, não se justifique pelas obras da lei, porque pela lei, toda a boca tem que estar fechada, e todo mundo é condenável diante de Deus. Você que pratica jejum querendo se justificar, obra da lei. Você que sobe monte para buscar uma comunhão com Deus, porque Jesus fez, Jesus estava no cumprimento da lei. Precisamos, amados, levar essa libertação para as pessoas, porque as pessoas estão escravizadas em um sistema legalista. E quando nós dizemos sistema legalista, nós estamos falando da lei de Moisés. Eles são abençoados, mas vivem debaixo de maldição, porque quem pratica a obra da lei é condenável diante de Deus. Volta aqui, o raciocínio. Irmão, mas essas pessoas que estão praticando as obras da lei, elas estão debaixo da maldição? Essas pessoas que estão vivendo as obras da lei, essas pessoas estão perdidas no que tange o propósito do Espírito, a salvação eterna? Não, porque Paulo disse que em Cristo nem a circuncisão, lei, nem a incircuncisão, graça, tem virtude alguma, mas o sim, ser uma nova criatura. O problema é que os mesmos benefícios que nós temos em Cristo, as pessoas têm lá na religião, só que não conhece. Aí Paulo fala aos Gálatas capítulo 4, que é o herdeiro
que está vivendo como escravo, porque ele possui tudo, mas ele ainda não cresceu. É um menino e ele precisa amadurecer. A graça de Deus, ela te traz essa conscientização de quem você é em Deus, para a partir de então você reinar em vida e obter a salvação agora, não do teu espírito que foi otorgado no Calvário, mas agora na tua alma, na tua mente e no teu entendimento, para assim você viver as virtudes daquele que te chamou das trevas, lei, para a sua maravilhosa luz, graça. Olha aí, Romanos 3:20. Por isso, nenhuma o quê? Não é espírito, irmão, é carne. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem o quê, irmão? Vem o quê? Então era isso que a lei trazia, conhecimento de culpa, conhecimento de pecado. O promotor Moisés trazia isso aí. Ele trazia a consciência do pecado de Adão. Ah, mas ele não tem nada a ver com o que Adão fez. Tem sim. Debaixo da lei, tinha sim. É culpado também com ele. E agora, irmão? Olha o que Paulo diz, Romanos 7:9. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu... Vamos entender isso aqui para não dar confusão, principalmente naqueles que gostam de estudar, porque a graça é uma ciência, você precisa mergulhar, né? Precisa exercer as faculdades. Paulo está dizendo que em algum tempo ele vivia sem lei. Peraí, irmão, mas Paulo é antes de Moisés, porque a lei veio por Moisés. Então Paulo viveu antes de Moisés? Não, Paulo está falando de uma condição do espírito. Paulo está falando que o seu estado de espírito, né, que viveu sem lei de imputação de pecado, não tinha condenação, não levava culpa. Então ele está falando como alguém que viveu os dois lados da moeda. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, ou seja, a lei, reviveu o pecado, porque a lei dava força ao pecado, e eu morri, porque a lei matava. A lei era o ministério de condenação e morte, e Paulo tinha consciência disso. Ainda que outrora ele era um praticante da lei, mas é claro, depois que a revelação da graça chegou, ele sabia que ele nunca conseguiria ser justificado pelas obras da lei, amém? Então ele sabia que a lei, que o mandamento, revivia o pecado, e aí ele morria. Olha lá, João 1:29. E agora, irmão, quem aparece no cenário? O advogado. Aguenta um pouquinho aí os meus irmãos. Ah, mas Jesus não é o nosso advogado. Não, Jesus não é o nosso advogado. Jesus não é o nosso advogado, porque nós não nascemos lá. Nós não nascemos antes da cruz, nós nascemos depois da... Mas aqui, Jesus veio advogar a causa do seu povo. Olha o que João Batista, o último profeta, diz. Quem escreveu aqui não foi João o Batista, é o livro histórico de João, o apóstolo. Então, ele está falando o que João Batista disse, olha lá. No dia seguinte, João, o Batista, viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis aí o quê? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o pecado que tinha entrado por meio de Adão, Moisés veio como acusador, com a lei, e Jesus ele veio como advogado para julgar a causa do seu povo, para livrar o seu povo daquela condenação, daquela promotoria. E João identificou logo ele. Olha aí, chegou o advogado. Quem é o advogado, João? O Cordeiro de Deus. Por quê, João? Porque ele vai tirar o pecado do mundo. Então João identificou o advogado, e esse advogado, ele começou a entrar em ação.
1 João, capítulo 1, versículo 8. Vamos entender isso aqui, irmão. Porque isso aqui, se você ler isoladamente e não acompanhar esse raciocínio dessa mensagem, você vai dizer: irmão, então você quer dizer que eu estou em pecado. E se eu estou em pecado, eu ainda preciso do advogado. Vamos entender. A primeira coisa, nós temos que entender a mentalidade de João. João era um apóstolo da circuncisão. João era um apóstolo que andou com Nazareno. Esqueça João no ambiente da graça. Ou seja, João não tinha sido enviado aos gentios para pregar a carta de euforia. João era o mensageiro da circuncisão. Então João está falando de coisa que ele vivenciou, que ele conhecia, que ele sabia e que estava em eminência, em evidência. Olha lá. 1 João 1,8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós e não a verdade, hein? Agora, esse nós inclui você? Não. Esse nós inclui a igreja? Não. Esse nós, João está falando para os judeus que estavam vivendo debaixo de um ministério de condenação e morte, o qual João Batista disse que o Cordeiro estava ali e que o Cordeiro iria advogar a causa. Então João não está falando nós para eu aplicar hoje na igreja. Então você que vai me ouvir aí, você que ministra a palavra de Deus, não aplique essa palavra para o tempo de hoje, porque muitos aplicam. Olha, você aí, tem um povo aí que está dizendo que não está debaixo do pecado, mas é porque eles nunca leram isso aqui. Então eles leem isso aqui e querem atualizar esta palavra para os dias de hoje. Não pode, irmão. Tem que respeitar o contexto lá, tem que respeitar a época, tem que respeitar o raciocínio e o entendimento e o ministério de João Batista. Para quem ele está falando? E por que ele está falando? E se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não a verdade em nós. 9. 1 João 1, 9 e 10. Se confessarmos os nossos pecados, o que seria confessar o pecado no contexto de João? Hoje é você chegar aqui, porque eles fazem isso, né? Depois da reunião, agora, tecladista aí, coloca um sonzinho de fundo, porque eu vou fazer o apelo. Está na Bíblia? Não. Mas está escrito que você tem que confessar o pecado. Quem quer aceitar Jesus? Aí o povo, eu quero. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida e apaga os meus pecados. De novo? E faz isso, e faz aquilo, e faz aquilo outro. Imagine Deus: meus filhos, vocês não entenderam João 19:30? Telestai? Está consumado? Vocês não entenderam a obra consumada? Eles não entenderam. Então, vem aqui na frente, porque eu vou fazer. Aqui não tem apelo não, tá bom, irmão? Quem é visitante aqui? Não existe apelo. Jesus não apela para ninguém, Ele é Senhor. Ele que manda, irmão. Ele que governa. Então, confessar pecado ali era uma alusão ao batismo de João Batista, irmão. Porque era o batismo do quê? Do arrependimento. E quem confessa é quem se arrepende. Então, confessar pecado aqui não é você chegar e fazer uma oração: Senhor, eu quero confessar o pecado. É errado você confessar os seus erros ao Senhor? Não. Mas eu não posso usar uma confissão, um relacionamento que você tem com Deus, sabe, uma consciência de quando você erra o alvo, que você deve acertar, mas você é falho, você pode errar, e você arrepende porque o Espírito Santo te constrange, e agora você vai deixar de fazer o que é errado e fazer o que é correto, para eu constranger os irmãos à frente de uma plateia, para mandar confessar os seus erros, porque eles falam das pessoas que vão confessar para o padre, mas eles agem da mesma forma. Trocaram o cerco por meia dúzia e gato por lebre. Padre não pode tirar pecado de ninguém porque as pessoas vão para o confessionário. E pastor pode?
E por que elas vão confessar? Ah, mas eu estou mandando confessar, não é para mim, é para Jesus. Jesus é surdo? Jesus não ouve em casa também não? Ou em qualquer lugar? Tem que ser na chamada igreja. Jesus sonda o teu espírito, Ele olha o teu coração, os teus sentimentos, as tuas emoções. Meu irmão, o culto é racional. Você não vem aqui prestar um culto. Em Jesus acabou o culto. Você não vem prestar um culto. O culto é a sua vida. A tua mente é um culto a Deus. É um relacionamento com Deus. Jesus é o culto na sua vida. A sua vida é um culto a Deus. É uma adoração a Deus. É uma comunhão ao Pai. Isso aqui é uma reunião onde os santos, por livre e espontânea vontade, decidem e querem aprender e edificar uns aos outros. Amém? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda. Mas a palavra de Deus diz que nós fomos purificados no sangue de... Eles confessam uma coisa e depois eles mesmos desconfessam. Porque eles dizem assim: eu estou justificado no sangue de Jesus. Mas aí vem a liturgia do confessar pecado para o homem. Vem a liturgia do confessar pecado para a igreja. Eu já fui ministrar em um lugar que eu tomei até um susto. Estava com minha esposa e me convidaram. Quando eu cheguei lá, aí tinha... O jovem vai ter a oportunidade. Eu peço perdão ao Pai, eu peço perdão ao Filho, eu peço perdão ao Espírito Santo. Amém? Amém. E também peço perdão à igreja. Amém? Amém. Aí depois falava. Aí veio outro. Eu digo, oxê, e assim é? Eu peço perdão ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. E a igreja, amém. E aquela coisa toda. Aí depois chegou outro. Mesma forma. Falei, rapaz, que negócio é esse? Quando me deram o microfone, eu acho que estava esperando eu falar isso também, né, irmão? Falei, amém, irmão? Vamos sentar para ouvir a palavra. Ô, irmão, estão brincando com Deus. Isso é uma cultura religiosa, sabe? Já está impregnada na mente dessas pessoas. Ah, mas eu tenho que confessar publicamente. Aí vem a ideia: o batismo é a confissão pública. Então todo dia tu vai ter que ser batizado nas águas, porque todo dia você possivelmente vai estar com pessoas diferentes, no trabalho, na faculdade, no sei lá o quê. Se é o batismo que é uma confissão pública nas águas, então toda hora você já tem que andar com um copo derramando na cabeça. Não tem lógica, irmão. A confissão pública é um bom testemunho, um bom porte, caráter transformado pela palavra. Você é uma confissão, você é o bom perfume de Cristo. Como Jesus dizia lá no tempo do seu ministério, você é a luz do mundo, você é o sal da terra, amém? Então esse conceito de João de confessar pecado fazia parte ainda do ministério de Jesus de Nazaré, visto que Jesus ainda, ou melhor dizendo, aqui Jesus já tinha ido para a cruz, porém João não sabia, porque João não recebeu a revelação, o entendimento do que Cristo consumou no Calvário. Então João pregava ainda o arrependimento, a confissão de pecado. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Claro, João com certeza presenciou, ouviu aquela situação onde a mulher foi julgada pelos fariseus, e Jesus disse: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Então todos sabiam que estavam na mesma condição, amém? E o processo continua. 1 João 2:1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos o quê? Olha lá, quem é o advogado? Jesus. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Então Jesus de Nazaré, ele era o advogado para os judeus. Por quê? Porque ele veio remir os que estavam debaixo do pecado. Então ele era o advogado para aqueles que estavam debaixo da lei. Jesus não é o advogado para a igreja. Por quê? Porque você não está debaixo do pecado da lei, amém? Então João disse: olha, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo,
O justo. Hoje tem uma música aí que a gente não canta aqui. É meu advogado, é o meu Senhor. Opa. Fermento. Aí as anteninhas da graça, né? Tu. Tira. Cordeiro de Deus. Opa. Cordeiro era advogado, era lá. Amém, irmãos? São coisas que nós vamos aprendendo com o Espírito vai sempre trazendo no teu coração. Olha lá. 2:2, 1 João. E ele é a propiciação pelos teus? Não. Pelo pecado pelo pecado adâmico que estava sobre a vida daquelas pessoas, do judeu. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. Agora vamos lá. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo ponto. Deixa eu falar uma coisa aqui. Existem pessoas que estão na graça, no evangelho da graça, estão vivendo esta palavra, e algumas pessoas até desprezam o sacrifício de Jesus. Por que eles desprezam o sacrifício de Jesus? Porque eles dizem assim: Jesus não morreu por mim, porque Jesus não morreu para tirar o meu pecado. Está certo esse raciocínio? Até a página A. Porque Jesus morreu para libertar o seu povo, o judeu. Ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas todos quanto entrou aí o mundo, entra também gentios. Então, o sacrifício de Jesus, ele tinha vários aspectos, e não apenas o aspecto de tirar o pecado do judeu. Ele tinha também o aspecto de ressuscitar os espíritos dos eleitos de Deus, de todas as gerações e de todas as épocas, amém? Então, se nós estamos e nós estamos salvos, se nós estamos e estamos abençoados, se nós estamos e estamos perfeitos, se nós estamos e estamos reinando em vida, é porque alguém fez um trabalho excelente, e esse alguém foi Jesus Cristo, amém, queridos? Ele não tirou o seu pecado porque você não recebeu a influência do pecado de Adão na tua carne. Você não recebeu a influência do pecado de Adão porque você não viveu a lei de Moisés. Mas o sacrifício dele influenciou na sua vida, porque ele consumou para que hoje nós fôssemos perfeitos nele. Em Hebreus capítulo 11, versículo 35, diz que eles, aliás é o 36 se não me falha a memória, diz que eles, sem nós, não seriam aperfeiçoados. Então nós nascemos debaixo de uma perfeição, nós nascemos debaixo de um pacto de superior e de melhores promessas, porque o próprio Deus se tornou maldito para cumprir uma lei, levar em seu corpo o pecado que separava a humanidade de Deus, e que hoje ele nos deu vida e vida eterna pela sua graça, amém? Olha lá, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. E o pecado do mundo? É por isso que nós dizemos hoje que nós não estamos em pecado. Por quê? Porque Jesus levou. Ah, irmão, mas você quer dizer que e se eu pecar hoje, se eu errar o alvo, você vai colher. Mas esse pecado que você pratica não tem mais. Olha, presta atenção. Eu gosto de falar as coisas nos mínimos detalhes. Sou falho, mas quando eu lembro. Irmão, vamos lá. O pecado que o Filho de Deus comete hoje na carne, o Filho, ele será disciplinado por Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 6 a seguir, diz que ele nos recebeu como filho, e qual pai que não corrige o filho que ama? Se estáis sem disciplina, não sois filhos, sois então bastardos. Então o Filho de Deus, ele erra, e quando ele erra, o que é que acontece? O pai disciplina. Paulo disse que o homem semear, isto mesmo ceifará. Então plantou, vai colher, meu irmão. Então os filhos de Deus, quando eles erram, eles são disciplinados, eles não perdem a salvação, eles são
disciplinado por Deus. Quando nós dizemos que nós não estamos debaixo do pecado, não existe pecado sobre a igreja, é porque a igreja no plano espiritual já foi justificada, já foi lavada, já foi perdoada, absolvida por causa do sacrifício de Jesus. Amém? Quando Paulo diz aos Romanos capítulo 8, versículo 1, que não há condenação para quem está em Cristo Jesus, não há condenação para os filhos de Deus, porque vocês não estão mais em Moisés, vocês estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Entendidos? Então vamos lá. Porque senão entra aquela coisa, né, irmão? A carnalidade. Já que Jesus levou no madeiro todos os pecados, Ele já me perdoa até pelo erro que eu vou fazer amanhã. Epa. O que tu vai fazer amanhã, tu vai colher depois. Não tem nada a ver isso aí, irmão. Vou ler uma palavra para você. Você que pensa dessa forma, não sei quem é, mas você que pensa. Hebreus, capítulo 10, versículo 26. Se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado, mas uma certa expectação, horrível e ardor de fogo, que é para consumir os adversários, é para consumir os da perdição, e não os filhos de Deus, é para consumir os contraditores, é para consumir os rebeldes. Mas muitos filhos de Deus que pecam voluntariamente, depois que receberam o conhecimento da verdade, eles vivem com esse ardor de fogo na consciência. Porque pecando contra a lei de Moisés, com testemunha de 2 ou 3 pessoas, essas pessoas eram apedrejadas. Quanto mais julgais vós, será merecedor aquele que ultrajar o Espírito da graça e pisar no sangue da aliança, no qual você foi santificado. E aí, irmão? Paulo diz aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13: irmãos, não useis da liberdade. Viu o testemunho do irmão? Que testemunho lindo, né? Irmão, estava 2 anos sem me reunir, sem ir para as chamadas igrejas, mas o Espírito Santo me conduzindo, porque havia uma liberdade nele, liberdade do Espírito, e não a licenciosidade da carne, para ele andar na cachaça, nas drogas, na prostituição, e depois dizer: eu sou casa de Deus. Contradição. Havia um domínio e há um governo sobre ele, o Espírito. Aí Paulo diz aos Gálatas 5,13: não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros em amor. Amém? Gálatas 4 e 5. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob... Olha lá, Jesus nasceu dentro de um ministério de condenação e morte. Mateus, Marcos, Lucas e João são livros históricos, não é evangelho. Jesus está vivo ali. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Está falando aqui do judeu. Ele aqui era advogado do judeu, porque foram os judeus que estavam debaixo da lei. Mas tem gente até hoje que diz que Jesus é advogado. E entre aspas, por quê? Porque estão praticando a obra da lei. E quem estava praticando a obra da lei precisava sim de um advogado, mas ele já veio para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Amém? Tem mais? Tem. Mateus 5,17, olha o que Jesus disse: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Como eu falei na mensagem passada, a lei era um contrato de Moisés até Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré cumpriu a lei, rasgou o escrito de dívida, Colossenses 2,14, que havia contra nós nas ordenanças, cravando no Calvário. Então Jesus, ele não veio destruir, ele veio cumprir. Aí alguns dizem assim: Jesus cumpriu para dar o exemplo, para você cumprir também. É isso que muitos dizem aí fora. Não, irmão, Jesus cumpriu para dar um exemplo para você também cumprir, porque o que Jesus fez,
você tem que fazer. Mas essas mesmas pessoas que diz que Jesus cumpriu para dar o exemplo, não pega lá também que Jesus circuncidou para dar o exemplo para você ser circuncidado. E aí, irmão? É tudo que Jesus fez para você fazer? Porque Jesus fez? Claro que não. Ele fez o que era impossível o homem ou os homens fazerem. Amém? Não cuideis que vim destruir a lei aos profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Ele veio cumprir. Mateus 5,18. Eles usam isso aí também para jogar culpa na igreja. Olha lá. Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, o céu e a terra passem. O que é passar o céu e a terra? Era o cruzamento dos pactos, irmão. Sabe, era a saída da lei para a plenitude da graça que iria ser estabelecida. Então, até que o céu e a terra passassem, eram os encontros das alianças. Porque em verdade eu vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará sem que tudo seja. Então tudo tinha que ser cumprido. Então eles dizem hoje que você tem que cumprir a lei antes que o céu, até melhor dizendo, que o céu e a terra passem. Por quê? Porque eles estão esperando aí o céu e a terra passar. Passa para onde, irmão? Não, irmão, o céu e a terra tem que passar. Enquanto o céu e a terra não passar, você tem que praticar a lei. Aí eles vão lá também no livro de Apocalipse, onde João diz que ninguém pode tirar um tio ou um jota, repetindo a mesma mensagem de Jesus, porque João está apenas reproduzindo o que Jesus falou. Só que Jesus estava falando isso aqui, porque Jesus estava ainda no cumprimento. Como ninguém havia cumprido a lei, ele disse, olha, não passará o céu e a terra. Melhor dizendo, vamos ler de novo. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Jesus disse, vai ter que ser cumprido. Como ninguém cumpriu, Jesus disse, eu vim para cumprir. E ele cumpriu, amém? Olha aí. Olha o responsável pela leitura processual, Paulo. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é quem? Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Então ele é o fim da lei, irmão. Para a justiça de todo aquele que nele crê. E nós cremos, amém? Olha lá, 2 Coríntios 3,14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do velho, o qual foi por Cristo abolido. Jesus. Ah, irmão, mas está escrito que Jesus não destruiu, ele cumpriu. Claro, e quando ele cumpriu, ele rasgou, acabou, irmão. Aboliu. Chegou o fim. Acabou o contrato, amém? O qual foi por Cristo abolido. Mas enquanto as pessoas estiverem em Moisés, na lição do Velho Testamento, as pessoas ainda vão se ver em pecado, precisando de um advogado, que era Jesus de Nazaré. E nós não precisamos mais, porque ele já nos justificou pelo sangue. Romanos 5,18. Vamos finalizando agora com Paulo, explicando melhor, né? Porque já trouxe bastante esclarecimento. Romanos 5,18. Pois assim como por uma ofensa, pois assim como por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os... Para quê? Então o juízo vai vir ou já veio? O juízo já veio, irmão. Quando foi que aconteceu o juízo? No ano 70. Jesus julgou o seu povo. Está escrito aonde? Na Bíblia, Daniel 9, 22 a 27. Está escrito aonde? Ezequiel capítulo 7. Deus ia julgar o seu povo. Deus ia trazer uma grande tribulação sobre o seu povo. Deus ia levantar inimigos para punir o seu povo, para punir os transgressores e livrar os escolhidos. Então o juízo para a condenação já aconteceu. Tem gente esperando o juízo ainda.
Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo, não vai vir, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Irmão, todos. Vamos nos pontos de novo. Todos é todos. É todo mundo. Porque Deus, João 3,16, né? É um marco. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Aí tem vírgula, né? Para que todo aquele que nele... Então todos são quem? Todos os que creem. E quem são os que creem? Os eleitos, porque a fé é dos... Então todo mundo, não é todo mundo, todo mundo. Desculpa aí a redundância aí. Todo mundo são todos os eleitos que Deus deu o dom da fé. Então quem são todo mundo? Olha lá, todos os homens para justificação de vida. Todos os homens, não apenas o judeu, mas também os gentios, todos os povos. Mas todos os povos, todo mundo? Não, todos os eleitos de todos os povos. Romanos, capítulo 8, versículo 29 e 30. Diz assim: aos que dantes conheceu, a estes também predestinou, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Esse é todo mundo, irmão. Então todo mundo são todos os predestinados, todos os eleitos de todos os tempos, de todas as épocas, que em Jesus Cristo receberam justificação de vida. Romanos 5,19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Porque muitos, irmão, e não todos. Porque muitos aqui são os judeus. Não era todo mundo. Eram os judeus que foram feitos pecadores por causa do pecado de Adão e da semelhança do seu pecado que estava sobre o povo judeu. Olha aí. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos. Muitos quem? Os eleitos de Deus, amém? 5:21 Romanos. Para que, assim como o pecado reinou, houve um reinado do pecado, irmão. Reinou, não reina mais. Você agora consegue entender quando Paulo diz assim, olha, Colossenses, capítulo 1, versículo 13, diz que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. O que é que Paulo estava falando? Que o Senhor Jesus nos tirou do império, né? Tirou aquele povo que vivia no império da lei, no império das trevas, no reino da morte. É por isso que Davi disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra, porque Davi andava na sombra da morte, mas aquele espírito, porque Davi era um justo, ou melhor dizendo, um eleito, ele foi aguardar lá no sepulcro, ou no mundo dos mortos, que o sistema chama de inferno, que veio do latim, mas nós sabemos que é o Sheol, ou Geena. Aquele espírito estava lá. Quando Jesus morreu, Jesus desceu lá e libertou aqueles espíritos, porque aqueles espíritos dos tempos passados também foram justificados no sacrifício de Jesus. Amém? Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é o quê?
Tá vendo, irmão? Se você pecar, você vai morrer. Deixa eu dar uma notícia para vocês que entendem dessa forma, esse versículo isolado. Esse versículo aqui está dentro de um contexto. Esse é o último versículo do capítulo 6 de Romanos. Então tem 23 versículos. Leiam os 23 versículos, que você vai entender o que é isso aqui. E não pegar o versículo isolado. Olha, se você pecar, você vai morrer. Por quê? Porque está escrito assim, ó. Porque o salário do pecado, o preço do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso. Então ele diz, você peca, você morre. Então eu vou te dar uma notícia. Tu não peca e tu também vai morrer. Porque ninguém vai fugir da morte biológica. Nós vamos falar disso breve. Não tem como fugir, irmão. Todos nós vamos... mas se eu não pecar, eu vou ficar igual Matusalém, viver 969 anos. E daí? Mas vai morrer, irmão, não tem jeito. Vai morrer, irmão, não tem jeito. Vai ter que morrer. Biologicamente, vai ter que morrer. Paulo disse, tem que semear o corpo corruptível para nascer o incorruptível. Tem que semear a semente. Essa semente tem que morrer. Vai morrer, irmão. Porque se você pecar, você vai morrer. Aí eles ameaçam os jovens que estão aí. É claro, em parte, nós entendemos, né, irmão? Porque alguém planta, vai colher. Então está no meio errado. Vai morrer? Vai. Mas vai morrer por causa disso aqui? Ou vai morrer porque vai morrer? Vai morrer porque vai morrer. Não tem jeito, irmão. Nós vamos falar em breve sobre isso para a semana. Então, irmão, isso aqui está dentro de um contexto que o salário do pecado era a morte. Paulo está falando isso com conhecimento de causa. Porque os animais tinham que ser sacrificados? Porque o sangue do animal inocente era que momentaneamente aplacava a ira de Deus sobre o seu povo. Então alguém tinha que pagar o preço. Como Deus não queria matar os seus filhos, Deus pedia sacrifício de animais. Mas como era pecado, era sacrifício que só trazia memória do pecado e não absolvia o pecador, o próprio Deus se revestiu de carne, se tornou a tipologia do cordeiro, que iria arrancar esse pecado do mundo. Então, o próprio Deus, Jesus, pagou o preço do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então ele veio e morreu. Aí João diz, eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Amém? Então isso aqui está falando de Jesus. Porque o salário do pecado, é só ler o contexto, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. É um dom. Dom é presente, gratuito, não é pago. Você não paga para ser salvo. Jesus te salvou e ponto final. É um dom gratuito. E diga-se de passagem, você não paga para ser salvo e você também não perde a salvação. Porque quem é salvo. Porque Romanos 11, 29 diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Sem arrependimento ele não toma, ele deu, acabou. E é eterno, né, irmão? Que é eterno não se perde. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação. Tá vendo? Em Moisés tinha o quê? Condenação mas agora em Jesus tem condenação e morte? Não. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmão, se eu andar segundo a carne, há condenação espiritual? Não, porque isso aqui está falando dos pactos. Quem estava em Moisés estava em condenação e morte. Quem está em Cristo está no Espírito, e no Espírito não há condenação. Amém? Não há condenação para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne. Esse andar segundo a carne aí, não é você praticar obras da carne, é você andar no mandamento da carne, no mandamento de pedra, ou seja, na lei, que era um mandamento para a carne. Amém? Então não há condenação para quem está em Cristo Jesus, vírgula, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você é direcionado pelo Espírito, se você vive pelo Espírito, não há condenação. Mas se eu errar, colhe. Amém? 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em nova criatura é. Irmão, você não pode mais jogar capoeira. Cadê os capoeiristas aqui? Cadê os mestres aí? Tem vários agora. Você não pode mais jogar capoeira, não pode mais jogar futebol. Você não pode mais, sabe? Não pode. Pode não, porque você agora é uma nova criatura, irmão.
E como nova criatura, você, mulher, não pode usar calça. Esse irmão não pode usar uma camiseta, não pode ir na praia, não pode ir no cinema, não pode. Por quê? Porque o meu ministério é o ministério de sã doutrina? Não, é de condenação e morte. Mas aqui tem sã doutrina, não tem, tem usos e costumes abusivos. Nós temos ordem e decência, porque somos livres em Cristo, amém? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, condenação e morte, lei, pecado, ficaram para trás. Já passaram. Eis que tudo se fez novas criaturas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. 1 Coríntios 5:7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova. Fermento velho ali é lei. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, vai ser ainda, já foi sacrificada por nós. Ele já foi sacrificado, e Paulo está falando para os coríntios, que viveram contemporaneamente ali com Jesus de Nazaré. Ele já foi sacrificado por nós. Então, limpa de vocês aí todo o fermento, sabe, todo o sentimento faccioso, todas as obras da carne, toda a obra legalista, limpa tudo aí, porque você é uma nova massa. Agora, se Paulo está falando para um povo que viveu na época da lei e receberam a graça, não tinha precisão da gente estar falando isso aqui hoje. Eu digo hoje não para vocês, mas para muitos que vão nos ouvir. Porque, amados, quando você olha para as Escrituras, está claro, como água cristalina, que não era para esse povo estar trazendo dogma judaico para a igreja. Então eles estão pregando algo que já caducou. Sabe o que a igreja tradicional está fazendo hoje? A religião de um modo geral, qualquer uma, aqui você pensar aí, está fora da sã doutrina? São filhos de Deus? São amados do Pai? São. Mas eu estou falando aqui, a mentalidade dessas pessoas não passaram por uma renovação. As almas dessas pessoas não são salvas, não estão ainda salvas. As almas, a mente, o psique, o intelecto, elas estão ainda aprisionadas no sistema religioso, no mundo, seja lá onde for. E por que estão? Porque elas estão vivendo, ou tentando suscitar, algo que já caducou. É por isso que Paulo falou na cara de Pedro, Gálatas capítulo 2, versículo 18: se eu tento levantar e edificar aquilo que foi derribado, constituo a mim mesmo como transgressor. O que é que Paulo estava falando para Pedro? Não é o irmão Elcio falando para Danilo, para o irmão aqui não. Paulo estava falando para Pedro: Pedro, se você levantar as obras da lei, você está desfazendo do que Jesus fez no Calvário. E Pedro humildemente aprendeu. Na sua segunda carta, ele exalta o ministério de Paulo e fala: Paulo, nosso amado irmão, falou de coisas onde há pontos difíceis de entender em todas as suas epístolas. Ou seja, Pedro estava reconhecendo que em Paulo havia um contexto, havia uma coerência. Pedro é humilde e reconhece que Paulo estava certo e que ele estava errado, tentando levantar aquilo que Jesus de Nazaré havia derribado, a lei. Então, quando essas pessoas estão vivendo aí as obras da lei, dando seus dízimos, seus jejuns, seu buscar Deus no monte, essas coisas, obras da lei, guarda sábado, come isso, não come aquilo, vai, não vai, veste, não veste, fica, não fica, anda, não anda. Essas pessoas estão dando volta, e até lei, mas não entendem. Estão dando volta, como aquele povo viveu lá no Egito, no deserto. Eles ainda viveram 40 anos no deserto, dando volta. E o que aconteceu? Morreram todos, só sobrou 2. Só Josué e Caleb, porque havia outro espírito em Josué e Caleb. Então, eles rodaram 40 anos e morreram. Todos eles morreram. Só quem entrou na terra prometida. Tem gente dizendo ainda que vai entrar em Canaã. Ô irmão. Ô irmão, eles viveram 40 anos rodando, e daquele povo só quem entrou foi Josué e Caleb, e os filhos daquele povo, porque aqueles que estavam lá rodando não entraram.
Agora os filhos também entraram sem conhecer Deus, sem saber da aliança do povo, entraram tudo cego. Então assim está o sistema religioso, rodando, e tudo morrendo no sistema, e nunca entra onde? Na Anaã de Deus. Eu lembrei do meu irmão ali, mas é uma música, eu entendo. Não entram na Canaã, no descanso. Lá era físico, né? Mas hoje, o nosso descanso é quem? É Jesus Cristo, descanso espiritual. Então, eles não entram no descanso espiritual, porque eles estão como aquele povo rodando lá no deserto, e assim são os crentes que estão rodando no campo da lei. Não entra no descanso de Jesus. Tem que tirar o fermento velho para que sejamos de fato uma nova massa, porque o Cordeiro Pascual, Cristo, já foi sacrificado por nós. 5,19, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Então Deus reconciliou aquilo que Adão separou. Em Adão houve um divórcio. Em Adão houve uma separação. Em Jesus houve uma reconciliação. Então nós estamos reconciliados em Cristo sem a imputação dos pecados. Deus não lhes imputou pecado, Ele te reconciliou. Amém? E pôs em nós a palavra de quê? Da reconciliação. Efésios 2,15. Na sua carne, o que Jesus fez? Desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistiam em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois o novo homem, fazendo a paz. Foi o que o Nazareno fez. Paulo está explicando, Colossenses 2,14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário, atirou do meio de nós, cravando na cruz. E nós encerramos aqui, ó. Olha que palavra. Colossenses 2,10. Aqui é o fechamento de tudo isso que nós estudamos. Isso aqui é a obra perfeita de Jesus. Isso aqui é o fim do processo. É a carta de euforia para a igreja. Isso aqui é a carta de liberdade que nós temos genuinamente em Jesus Cristo. Isso é o que nós estamos em Jesus. E estáis perfeitos nele, que é o cabeça de todo o principado e potestade. Graça e paz.